Oi, tudo bem? Eu sou a Mari e no vídeo de hoje nós vamos fazer essa caneta decorada com EVA e uma flor de girassol. Então já vem comigo pra gente começar esse tutorial. Se você não é um inscrito do nosso canal, já se inscreva para não perder nenhum vídeo e deixa aquele like pra gente e um comentário também. Para fazer nossas pétalas, nós vamos precisar de 3 círculos de 7,5 cm que a gente vai cortar ali. Nós vamos fazer uma marcação nesse círculo, bem no meio, que é para a gente não ir muito a fundo quando a gente for cortar. Para fazer o meu círculo pequeno, eu utilizei a tampinha da minha cola mesmo, mas você pode utilizar uma moeda também. Depois de fazer o círculo, nós vamos fazer cortes de maneira que eles fiquem opostos e nós vamos fazer esses cortes até finalizar ali. Você pode fazer as suas pétalas pequenas do tamanho que você quiser, mas eu prefiro fazê-las assim um pouco menores do que deixar elas um pouco mais largas, porque aí vai dar um ar mais de realidade para minha flor. Depois de fazer todos os cortes, nós vamos vir fazendo esses outros cortes aí nas pontinhas, que é para dar o formato das nossas pétalas. Depois de cortar todas as pétalas, nós vamos vir aquecendo elas. Hoje eu vou utilizar o ferro de passar, porque elas são as pétalas um pouco maiores. E na chapinha não daria para eu dar esse efeito que eu preciso nelas, que é para elas ficarem um pouco mais fechadinhas. Você vai fazer esse processo em todas as suas pétalas. E você vai deixar uma mais fechada, outra mais aberta, até finalizar. Para fazer a folha do nosso girassol, nós vamos utilizar o EVA verde. Vou utilizar ali aquele molde que eu fiz à mão mesmo. E aí a gente vai colocar ali sobre o EVA e vai passar esse molde para o EVA. Depois de passar o molde para o EVA, nós vamos cortar e vamos fazer os picotes de um lado e do outro. É importante que você deixe esse cabinho aí na parte de baixo da sua folha, para que quando a gente for colocar ele na caneta, ele possa nos dar uma sustentação um pouco melhor e venha dar um formato muito melhor para essa folha também. Depois de fazer todos os picotes do lado, nós vamos vir aquecendo essa folha, lembrando de não deixar o ferro muito quente para não estragar o seu EVA e para que ele não encolha muito. Depois de aquecer, você vai fazer esse movimento para que a sua folha venha ficar curvada. Você vai aquecer o cabinho também e dar uma puxadinha, que é para ele ficar um pouco fino, para que quando a gente for colar ali no corpo da caneta, ele venha ficar mais delicado. Eu gosto de tirar esse cabinho aí que fica no bocal da caneta, e aí eu utilizei no caso uma lixa também de unha, que é para dar ali uma finalização e para que não fique arranhando quando a gente for fazer o acabamento dele. Nós vamos fazer agora o miolo do nosso girassol. Você pode fazer esse miolo com uma bolinha daquelas de isopor, mas caso você não tenha ou seja difícil para você colar e EVA nela, eu vou te ensinar essa maneira que é muito mais fácil e muito mais rápido também. Para fazer a primeira parte do miolo, eu utilizei um EVA de cor marrom um pouco mais escuro. Fiz esses picotezinhos nele, fui medindo ali até para ver onde que dava, para preencher ali o topo da minha caneta. Essa parte aí nós vamos colocar na parte de cima mesmo, só colando ali no topinho da caneta. Tirei ali um pedacinho, porque estava muito grande, muito comprido. E aí a gente vai aquecer depois de fazer esses picotes todos nele. Eu sugiro que você faça eles bem fininhos, que ele fica bem mais bonito. Depois de aquecer, nós vamos enrolar esse EVA, de forma que esse picote curvado, ele venha ficar para fora, a parte curvada para fora, porque ele vai te dar um efeito muito melhor. Aí você vai enrolando, vai colando até finalizar. Depois de colar tudo, você vai aquecer um pouquinho mais ali a ponta, já com ele todo enrolado, que é para ele dar esse acabamento aí nas pontinhas. Aí então é só colar aí no topinho da caneta. A segunda parte do miolo nós vamos fazer com o EVA marrom um pouquinho mais claro do que o outro. Nós vamos tirar uma tira um pouco mais grossa, porque a gente vai dobrar ela ao meio para que a gente possa fazer de uma outra maneira. Você pode colocar somente uma volta, no meu ali eu vou colocar duas para que ele possa ficar bem fofinho, bem cheio. E aí eu vou cortar ali no tamanho que vai me dar. No caso meu ainda sobrou um pedacinho, mas na hora de finalizar eu retiro o excesso. Aí a gente vai colar uma beiradinha na outra, essas bordas aí, para que ela possa ficar bem firme. Depois de colar, nós vamos fazer picotes também nesse EVA.
Se você gosta de trabalhos em EVA, de ficar acompanhando, já siga o nosso Instagram, para que você não perca nenhuma novidade e para que você fique por dentro dos nossos vídeos que sempre estão aqui no nosso canal. Essa segunda parte do miolo você não precisa aquecer. A gente vai começar a colagem ali onde finalizou a primeira parte do miolo. A gente vai colando, vai arrumando, vai abrindo um pouquinho o primeiro miolo, para que ele possa vir ficando bem fofinho, que ele venha ficar bem cheinho. E aí você vai passar ele todo em volta ali. O meu, como eu falei, sobrou um pouquinho, eu tirei o excesso. E aí depois disso a gente vai colocar as pétalas. Lembrando você que a gente já tem outros vídeos de canetas decoradas também com flor de EVA aqui no nosso canal. Então, saindo desse vídeo, já vai dar uma olhadinha nos outros, deixe seus comentários lá e sua curtida pra gente também. Finalizado então o miolo do nosso girassol, nós vamos vir colocando as pétalas. A gente começa sempre pela que tá mais fechadinha. E aí você começa a encaixar ali, ver a posição certinha que você vai colocar. E vai colar ali na parte do seu miolo para que ela possa ficar bem firme. Depois é só colar a segunda e a terceira pétala também, do mesmo jeito que a gente fez a primeira, furando ali com a própria caneta, intercalando essas pétalas para que elas venham ficar sobrepostas e você vai colar cada uma dessas pétalas sobre a outra. A nossa flor já fica muito bonita assim, mas eu resolvi colocar mais uma pétala. A última pétala que eu coloquei, ela tem 8 centímetros, um pouquinho só maior do que as primeiras. A gente faz o mesmo processo e coloca ela ali colando, fixando bem e intercalando. Terceira parte agora é fazer ali a parte do corpo da nossa caneta. A gente vai encapar ele com o EVA marrom. Se você quiser, pode encapar com o EVA verde também. Pode encapar com a fita de cetim, como nós já fizemos em outros vídeos. Esse daí eu resolvi utilizar o marrom, porque eu gosto de utilizar essa cor também para fazer alguns caules. Então, resolvi utilizar essa cor. Você tira uma tirinha ali bem fininha, ou um pouco mais grossa. E aí, você vai utilizar mais ou menos 20 a 30 centímetros de um EVA. E aí a gente vai aquecer ele para que ele possa ficar mais fininho, mais maleável e o acabamento ali do corpo da caneta ficar muito melhor. Você vai colocar o bocal na caneta ali, porque nesse caso a gente vai começar a encapar por baixo e você vai ver o tamanho certinho que vai ali dar o bocal da caneta. Não coloque abaixo disso, porque você vai ter problema para colocar o seu bocal depois. E aí a gente vai começar ali, começa colando ali a pontinha e vai enrolando esse EVA até o final, até a base das pétalas. Quando for finalizar essa parte, encape bem ali a base das pétalas, porque a gente ainda vai colocar uma sépala ali, mas ela é um pouquinho menor. Então, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez nas pétalas, a gente vai fazer nessa sépala também, só que um pouquinho menor. Depois de cortar a sépala, a gente vai aquecer também, mas a sépala você não vai aquecer muito, você vai aquecer só um pouquinho, que é para ela não ficar muito fechada. Se você tem dificuldade em fazer sépalas de outras flores, essa daí é uma boa opção, porque ela é bem fácil de fazer e você não precisa nem de molde. Para colocar, a gente pode fazer um furo com o furador ou com o próprio bico da caneta mesmo ali. Depois a gente vai só encaixando ali e vamos colar também para que ela possa ficar bem fixada. Não se preocupe se você não tiver o furador para fazer o furo ali para colocar a sua sépala, porque a gente vai dar um acabamento logo abaixo dela também.
A quantidade de folhas que você vai colocar na sua caneta é você quem decide. Eu fiz 2 folhas, mas no final eu acabei resolvendo colocar somente uma, para ela não ficar muito cheia ali, porque tem pessoas que têm a mão um pouco maior, então iria atrapalhar um pouquinho. Para colocar essa folha, a gente vai colocar um pouquinho de cola no cabinho que a gente fez e colar ali no corpo da nossa caneta. No bocal da nossa caneta, nós vamos usar uma folha de girassol também, feita em EVA em um tamanho maior que a gente usou no corpo da caneta. Para que você venha colocar ela, você coloca a parte de trás de onde a gente tirou o cabinho primeiro ali, você cola primeiro, cola depois o cabinho e depois você vem sobrepondo as bordas dela. Depois que você sobrepor essas bordas, a gente vai dar uma aquecida na pontinha que sobrou, para que possa dar uma curvadinha e que ele venha ficar do mesmo jeito da folhinha que a gente colocou no corpo da caneta. Para fazer os detalhes da nossa caneta girassol, eu vou utilizar o strass dourado, você pode utilizar o prateado, você pode utilizar fita de cetim, você pode utilizar renda, você pode utilizar até mesmo uma tira de EVA na cor amarela, na cor dourada, do jeito que você preferir e claro, de acordo com o material que você tiver em casa. Eu utilizei uma fileirinha ali de strass, uma carreirinha como a gente chama, e aí na parte de baixo, começando da parte de baixo, e intercalei a segunda carreirinha. Você pode colocar até 3, o tanto que você quiser. Se o seu strass for um pouquinho maior, você pode colocar só uma. Eu vou colocar ali na base da minha folha e também ali logo abaixo da sépala do meu girassol. Embaixo da sépala eu vou utilizar apenas uma carreira ali de strass. Você pode colocar até 2, você pode preencher toda essa parte até encontrar ali com a folha também. Mas eu acho que assim vai ficar um pouquinho mais delicado. No bocal da nossa caneta, nós também vamos utilizar o strass, só que eu vou utilizar eles separados, eu não vou colocar ali por carreirinha. Se você quiser, você pode preencher todo esse bocal de strass, eles assim separados, um pouquinho distante do outro. Eu tirei e comecei colocando ali na parte de cima e coloquei outro logo abaixo ali. Coloquei só 2 para que pudesse ficar assim mais delicadinho, mas você coloca a quantidade que você quiser. Finalizamos assim a nossa caneta girassol. Se você quiser fazer a sua com suporte para deixar em pé no seu escritório, para você dar de presente, você pode fazer a base dela ali. Como eu fiz no último vídeo, você pode ir lá no nosso playlist de canetas decoradas e ver como eu fiz a flor branca com suporte. Se você gostou desse trabalho, se você gostou dessa caneta de girassol, já deixa sua curtida e o seu comentário aqui pra gente. E claro, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Tchau!